Meus amigos ligados no lance, alívio, vitória do Vasco, respiro que o Vasco precisava. Estou aqui com o Pedro Covaleia, que acompanhou esse jogo do Vasco comigo. Pedrão, o que você achou desse jogo do Vasco? Precisava vencer, né? Para começar. O Vasco fez sua obrigação hoje, né? Venceu, o time é bastante superior ao adversário argentino, ao Barraca Central. Venceu com propriedade, poderia ser um placar muito maior, ao meu ver. Teve pênalti desperdiçado pelo Brenner, por exemplo. Mas venceu e a torcida mesmo assim mostrou a sua insatisfação, né? Os poucos torcedores que vieram, cerca de 3.500 torcedores, vaiaram a equipe ao final da partida, venceu por 3-0, mas teve vaia. Então é aquilo. Acho que o jogo, a resposta maior que o Vasco pode dar agora em campo é contra o Atlético Mineiro, que é um rival mais da prateleira do Vasco, é um rival de campeonato brasileiro, né, de uma competição que o Vasco já deixou claro que é a sua principal competição no ano. Então, hoje o Vasco basicamente fez sua obrigação. Se não vencesse, ia ser muito ruim. Então, o Vasco conseguiu controlar a situação, venceu, mas ainda foi aquele gostinho de derrota da última partida do Bragantino, derrota no Paraguai para o Olímpia. Então, acho que só no próximo jogo que vai ter aquele verdadeiro respiro se o resultado for positivo. E ficou uma sensação de uma vitória protocolar, porque o time do Barracas Central, com todo respeito, é muito fraco. É um time de bairro que disputa a competição, a Copa, uma competição continental, a Sul-Americana, pela primeira vez. Então, assim, o Vasco precisava vencer. Acho que era o primeiro passo, é o que você falou. Precisava vencer, dar uma resposta para o torcedor que veio aqui, que ironizou, que fez deboche, que pediu Tietchan na seleção, que pediu o Brenner para bater pênalti. Ele bateu e perdeu. Como é que fica a confiança desse jogador agora pro restante da temporada? O Renato fala um pouco sobre isso também na coletiva pós-jogo, mas como é que fica a cabeça do cara? Ele teve oportunidade contra um adversário, tese bem mais fraco que o Vasco, e perde a oportunidade, Pedro. É uma situação complicada, né? O segundo pênalti que ele perde com a camisa do Vasco tinha uma oportunidade aí não de acabar com suas desavenças com a torcida, com seus problemas com a torcida, não passaria uma borracha em tudo, mas poderia ser um passo na direção correta para começar a render alguma coisa com a camisa do Vasco. Foi um jogador que teve um investimento relativamente alto para os padrões do Vasco hoje e até agora não conseguiu render. E os números, acho que se não me engano, tem 3 gols na temporada. Os números não são nem tão ruins assim, né? O desempenho dele em gols perdidos, né? O desempenho em campo que tem mais deixado a desejar, deixado o torcedor na bronca. E o Renato falou justamente sobre isso, é uma questão de recuperar. Ele é um ativo do clube, hoje em dia a solução do Vasco é recuperar ele, buscar meios de conseguir que ele volte a render, como já rendeu no São Paulo, como já rendeu de certa forma no Fluminense. Então é tentar caminhos de conseguir melhorar isso. O Léo Jardim também falou um pouco sobre isso na Zona Mista, disse que o Vasco precisa estar apoiando sempre o Brenner. Quando ele pegou a bola e bateu o pênalti hoje, a gente viu que os torcedores aplaudiram, né? Foi uma questão de mostrar apoio, que poderia ser um novo capítulo da história entre torcida e Brenner, mas ele acabou que não aproveitou mais uma vez, né? Enfim, fica uma situação ruim com a torcida do Vasco e ele vai ter que batalhar para conseguir virar a página dessa história com a torcida Cruz Maltino. Quem também está precisando dessa oportunidade é o Tietchan. A torcida pegou muito no pé do jogador, ironizou, como eu falei há pouco, pedindo o Tietchan na seleção. Óbvio que né, uma brincadeira, acho que até o jogador tem a noção disso, que não é o momento dele né, de ser cogitado na seleção brasileira. Mas antes de a gente continuar nossa análise aqui pós-jogo, queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, entrar no site do Lance, conferir a matéria do Pedro Covaleia pós-jogo, com tudo que o Renato Gaúcho falou. E a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui agora. A coletiva do Renato pegou fogo, Pedrinho, porque todo mundo queria saber sobre o que aconteceu no domingo. O Renato disse que ele não é covarde, que se fosse covarde não estaria nem aqui no Vasco. O Renato hesitou em responder quando foi perguntado, até eu fiz essa pergunta para o Renato, se ele chegou a colocar o cargo à disposição no domingo depois da derrota de 3-0 para o Bragantino. Ele não respondeu, ele enrolou e depois no final um outro colega jornalista também fez a mesma pergunta, ele levantou, fez uma brincadeira, fez uma graça e saiu da coletiva bem no estilo Renato Gaúcho. O que você viu desse Renato pós o acontecimento diante do Bragantino? Foi uma coisa que a gente já se esperava que fosse acontecer. Nós da imprensa já brincávamos que ia ser uma coletiva retroativa em relação ao que aconteceu na semana passada. Como você bem disse, né, a informação que o Lance tem é que ele colocou o cargo à disposição. Veja bem, tem uma diferença grande de pedir demissão e colocar o cargo à disposição. Quando você coloca o cargo à disposição, é mais ou menos assim: ó, se eu sou o problema, tá aqui minha vaga, sem problema,
me demite, não sei o quê. Então, a informação que o Lance tem, Renato estava chateado por conta das críticas que ele considerava, naquele momento, que não tinham cabimento e tudo mais, que não tinham... estavam um pouco pesadas em cima dele, né? Foi chamado de covarde, foi uma coisa que ele mostrou um pouco de irritação na coletiva, falou que nunca foi covarde, né? E que não há postura de um treinador covarde, disse que não veio para a coletiva porque os jogadores não deixaram, queriam dar a cara a tapa, por assim dizer, né? Então, assim, para mim o principal da coletiva, né? Quando existe uma névoa com relação a se o Renato ficaria para a sequência da temporada, principalmente após a Copa do Mundo. Existiam alguns rumores de que ele poderia sair na pausa, faria esses 2 joguinhos agora, hoje e domingo, enquanto o Atlético saísse, mas a resposta dele foi, voltando a chegada dele no Vasco, meu desão só aumentou. Né? É isso. Então, e saiu da mesa disparada, né? Foi até uma coisa bem Renata, assim, bem marcante. Né? Então, o recado que ele deixa é que, né, fica no Vasco para a sequência da temporada. Tem um jogo agora contra o Atlético Mineiro, um jogo difícil, que, como eu disse, vai ser a verdadeira resposta que o Vasco pode dar ao seu torcedor. Enfim, aparentemente fica para a sequência da temporada, vai trabalhar no planejamento da equipe durante a pausa da Copa do Mundo. Era até o que eu ia te perguntar, a projeção para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele disse que conta com o apoio do torcedor, que hoje fez a campanha público zero, né? Você falou aqui no começo, um pouco mais de 3 mil torcedores, é muito pouco, porque a gente está acostumado a ver aqui em São Januário e ver nos estádios afora, que a torcida do Vasco enorme, gigantesca, lota sempre o seu espaço, seja dentro de São Januário ou fora de São Januário. O Renato pediu o apoio do torcedor. E aí, para a gente caminhar para os finalmente, Pedrinho, esse torcedor que o Renato pede apoio é o mesmo que na última segunda-feira foi ao CT e fez cobrança a alguns jogadores. O Renato até ficou meio chateado com a pergunta que um colega fez, falando que os líderes do grupo, né, de certa forma, se esconderam, entraram antes da torcida organizada chegar para fazer a cobrança no CT Moacir Barbosa. Como é que vai ser essa relação? O torcedor, na sua opinião, vai acatar o pedido do Renato, vai lotar São Januário, cenário bem diferente de hoje. Só para esclarecer a pergunta do colega, na verdade o que ele questionou foi a não presença dos líderes, não do grupo, do time, né, mas de Pedrinho, Felipe, os líderes do futebol do Vasco, colocando a cara a tapa naquelas cobranças que aconteceram fora do CT, mas também aconteceram cobranças e conversas dentro do CT, onde jogadores como Saldívia, Brenner foram cobrados pela torcida. Não teve filmagem disso, então muita gente acha que as lideranças não participaram, mas participaram. O questionamento do colega, depois até entendi que se tratava mais de uma questão de para quem está de fora não entender, não ver os líderes aparecendo. Acho que o Renato não conseguiu também entender essa parte, mas também entendi o ponto do Renato, que ele estava querendo justificar que nem tudo que estava sendo mostrado, tinha mais coisa ainda do que foi mostrado, né? Então são 2 pontos assim. E é uma torcida que eu acho que vai voltar a comprar ideia. Eu imagino que o São Januário vai estar cheio domingo, né? O último jogo antes da Copa do Mundo. Como eu disse, para o Vasco é mais que um jogo. Primeiro que você entrar na pausa da Copa na zona de rebaixamento é uma coisa muito ruim. Né? Você passar esses quase 2 meses dentro da zona de rebaixamento é ruim para o anímico da equipe, não é uma coisa boa. E é uma oportunidade, né, de você dar uma resposta. Eu acho que o time do Vasco vai entrar com a faca entre os dentes, porque é uma oportunidade de dar uma resposta à altura, né, dessa vez, ao torcedor que, mesmo com a vitória de 3-0 hoje, vaiou o time no apito final. Bom, é isso, cara. A gente vai ficando por aqui, acompanhando aí tudo aqui no Lance TV, no site do Lance com as informações do Pedrinho, e também de toda a galera, nossos repórteres, nossos times de setoristas espetaculares lá. Se inscreve no canal, acompanhe as próximas notícias do Vasco aqui no YouTube, no site,